A paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um podcast e estamos com duas personagens maravilhosas que vão trazer uma palavra que vai edificar a nossa vida através da vocação que elas têm e do chamado que elas têm. Mas eu estou aqui com a doutora Josilene Teles de Moura, uma advogada criminalista nascida em São Luís do Maranhão. E ela tem uma história de vida que vai edificar muito a nossa história. Ela vai contar um pouco aqui da vocação que ela tem de trabalhar com o aspecto autista. E isso vai também trazer para nós muitos ensinamentos e como nós podemos lidar com essas pessoas da sociedade que precisam muito de atenção, de carinho, de amor. Cumprindo assim o que está na palavra de Deus, que em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus para com a humanidade é tão importante que ele permite que nós, através desse grande amor, possamos alcançar pessoas através de nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar. Uma história de vida, doutora Josi, que é carinhosamente conhecida como doutora Coragem. Uma história de vida que eu vi aqui, a senhora que já passou por muitas lutas, enfrentou muitas coisas. Aqui falou que a senhora já, quando chegou aqui ao Rio, a senhora trabalhou como lavando roupa para fora, a senhora trabalhou em escritório de advocacia, a senhora venceu também em algumas áreas aí no alcoolismo, a senhora teve um trabalho fantástico de superação e hoje faz um trabalho relevante para as pessoas que necessitam muito de atendimento nessa área, que é como que hoje eu acho que é necessário que nós aprendamos sobre isso. Eu quero primeiro agradecer a senhora pela oportunidade e o privilégio de estar sentado à mesa com a senhora. Eu sei como a senhora tem que ajustar a agenda, tanto na sua área profissional, atendendo no escritório, atendendo nos tribunais de júri, atendendo os seus clientes, mas abriu esse tempinho para a gente bater esse papo, para crescimento nosso, daqueles que estão nos assistindo. Também estou com a superintendente Mônica Mello, superintendente da ABRAR, e vamos falar sobre isso. Mas eu quero fazer um convite a você que está nos assistindo, tanto em nossas redes sociais do Instituto Fanini, a nossa rede de comunicação, que você possa compartilhar, se inscrever no canal, acione as notificações, acione lá o sininho, comente, nós estamos ao vivo no chat. Então, faça as perguntas, que a equipe da doutora vai estar ao vivo também, respondendo ali alguns questionamentos que você possa vir a ter ou alguma informação que você queira. Nós estamos ao vivo no chat. Também quero que você compartilhe lá no seu Facebook, no seu Instagram, curta, comente, compartilhe para que possamos continuar fazendo um trabalho relevante de informação para a sociedade. Venha conhecer nosso instituto aqui, nossa rede de comunicação, será uma bênção para você e para a sua vida. Doutora, muito bem-vinda, prazer, Obrigada. É um prazer estar com a senhora. Queria que a senhora começasse aí se apresentando, já falei um pouco, mas que a senhora fale um pouco da sua história, que eu achei tão lindo essa superação, e quando a gente fala sobre isso, superação de vida, muitas pessoas podem estar agora pensando em desistir, pensar em não continuar. Mas quando eu vejo uma pessoa na minha frente, uma mulher forte, que tem vocação e que superou as expectativas, talvez até sua própria, mas avançando, a gente gosta de compartilhar essa história. Bom dia, pastor, ouvintes. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Renato, ao pastor Zé, ao Instituto Fanini, né, pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouco da minha história, falando um pouco da nossa instituição. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Ontem eu fiz tribunal do júri, já cheguei em casa muito cansada, mas acordei muito feliz e vim para cá assim, com uma energia muito boa, né? A energia aqui é fantástica. E falar da minha vida é o que eu faço dia a dia, né? Todos os dias, contar da minha história de superação. Bem, eu sou maranhense, de São Luís do Maranhão.
Serra Boa. Segunda-feira foi dia do advogado. Eu completei 28 anos que eu cheguei aqui. Eu cheguei no dia do advogado. Que Coincidência, né? Coincidência. O destino, né? E tenho 2 filhos, Paulo Roberto Teles, que é advogado criminalista assim como eu, Marcos Paulo Teles Carvalho, que é chefe de cozinha, né? Um excelente chefe de cozinha, muito bem posicionado aí na vida. Eu costumo dizer que esse é normal, né? Porque o povo que vai ser advogado criminalista é um povo meio desequilibrado, né? Porque são muitas demandas, né? A gente tem que trabalhar muito. Mas, quando eu cheguei aqui, eu fui tida como caso irrecuperável de alcoolismo, lá em São Luís do Maranhão. Morei nas ruas, eu dormia nas ruas, na sarjeta, literalmente, né? E a minha mãe é evangélica, já há mais de 40 anos, hoje ela tem 87 anos, mora comigo, morava em São Luís, agora está comigo. E todo mundo desistiu de mim, só 2 pessoas não desistiram de mim, Deus e a minha mãe. Porque Deus não desiste nunca, né? Verdade. E a mãe também não desiste. Qual o nome da sua mãe? Raimunda Teles. Raimunda, um beijo no coração. Obrigado, senhora, por ter desistido. A profissional que ela se tornou e a pessoa importante para toda a sociedade. Obrigada. Ela entregou minha carteira da OAB e entregou a carteira do meu filho também. Então, pastor, e aí eu cheguei aqui no Rio, fui garçonete, fui copeira. A minha mãe, ela trabalhava de empregada doméstica lá em São Luís, lavando e passando roupas. Era um trabalho muito árduo, numa época que nem tinha máquina de lavar, e o ferro era carvão. Olha só. E ela nunca... ela trabalhava o dia todo para nos sustentar. E eu lembro que eu nunca vi minha mãe doente. Outro dia, o meu filho, que é advogado, falou assim: mãe, eu nunca vi você doente. É porque a gente não teve tempo de adoecer. A luta era tão grande, a gente tinha que lutar tanto. E aqui eu trouxe os meus filhos já tinham se envolvido com drogas, foi muito difícil tirá-los desse mundo, quase que eu os perdia, mas Deus tinha outros planos, né? E hoje eles são homens dignos, honestos, e eu sou muito grata a Deus. Trabalhando na área criminal, que é a minha vocação, eu adoro, eu sempre fui criminalista, sempre. Eu tenho 2 netos autistas, Pedro Henrique, que é o mais novo, e Paulo Vitor. Paulo Vitor mora em São Luís, tem 16 anos, e Pedro Henrique mora aqui no Rio. E tenho 2 netas também, sobrinhas netas autistas. A Tainã, que mora aqui no Rio, e a Elizabeth, a Lisa, né, que mora em São Luís do Maranhão, que tem altas habilidades, passou em primeiro lugar para Relações Internacionais lá na UFMA. E o Pedro Henrique também tem altas habilidades, ele sempre participa do OBMEC, o hiperfoco dele é matemática, inclusive ele vai fazer agora, participar das Olimpíadas aí, não sei o que, de Tesouro. É uma Olimpíada aí que o professor de matemática escreveu ele, e ele tem altas habilidades. O Vitor também é uma criança muito inteligente, tem 16 anos, e já vai terminar o ensino médio e vai seguir os passos do pai, vai ser advogado. E um dia no meu escritório, comecei a receber muitas mães atípicas, com muitas demandas, com crianças que não tinham terapias, que não conseguiam receber LOAS. E eu comecei a me sensibilizar com aquilo. E despertou, acendeu uma luz na minha mente. Eu disse, nossa, meu filho já estava formado. Eu disse, eu vou fundar uma instituição. Doutora, deixa eu perguntar à senhora, para a gente continuar daí em diante. Eu tenho um assunto aqui interessante que eu estava me perguntando. Quando a senhora trabalhou no escritório de advocacia? Sim. E quando é que a senhora sentiu a vocação de falar assim, é isso que eu quero ser? Essa chamada específica pela profissão que a senhora exerce tão bem. Quando eu tinha 22 anos, e aqui eu vou pedir permissão para a família desse advogado que já não está mais entre nós, eu conheci o doutor João Damasceno Moreira, foi um dos melhores criminalistas do Maranhão. Nós éramos amigos. Eu ia para o Tribunal do Júri com ele. E eu via atuar de maneira esplêndida, magnífica. Era um homem muito inteligente.
E eu olhava ele de beca ali, fazendo as defesas, eu disse, eu quero ser isso aí, eu quero ser advogada, eu tinha 22 anos. Só que aí eu comecei a beber e o álcool me derrubou. E aí o sonho morreu. Quando eu vim para o Rio de Janeiro... Ou adormeceu. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu fui ser garçonete no escritório que ficava em frente ao fórum. E eu ficava olhando aquelas advogadas muito bem alinhadas, muito bem arrumadas, né? E eu falava para minhas amigas garçonetes, eu vou ser advogada, porque eu só tinha um ensino fundamental, estava fazendo ensino médio. Ela, como tu vai ser advogada? Você nem tem onde morar? Eu disse, eu não sei, mas eu vou ser. E saindo, aí lá eu conheci um coronel, que já também não está mais entre nós, o Coronel Mota, que era maranhense, e me convidou para trabalhar no Bandeira de Melo, um escritório que já não existe também. Lá eram 50 advogados, trabalhavam para o Exército Aeronáutica, e eu conheci um general, que vou falar o nome dele aqui, nunca falei em podcast nenhum, mas se ele puder me ouvir, o general Lessa. Ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa de um coração maravilhoso. Ele me deu uma bolsa de 75%. Ele me perguntou, eu limpando a sala dele, que eu era copeira, ele perguntou, Josi, você tem o ensino médio? Você estudou até que sério? Eu digo, eu tenho ensino médio. Ele, qual é o seu sonho? Por que você não faz faculdade? Eu digo, porque eu não tenho condição de pagar uma faculdade. Ele, qual é o seu sonho? Eu digo, ser advogada. Ele disse, eu vou te dar uma bolsa. Me deu uma bolsa de 75%. Glória a Deus. E eu fui estudar, morando numa vaga, e depois eu saí do Bandeira de Melo, fiquei desempregada. Quem pagava o lugar onde eu morava, quem não sabe o que é vaga, é só um lugarzinho que você dorme, e eu dormia numa vaga, e meus amigos pagavam essa vaga, porque eu fiquei desempregada, e ainda pagavam a minha bolsa, que era R$ 145, e eu não tinha esse dinheiro. E pagava o meu lanche, a minha comida, eles que pagavam. Então, eu sou muito grata aos meus amigos de faculdade, que eles me carregaram literalmente no colo. Porque quando eu disse, eu não vou aguentar, não tem como pagar, não, você vai estudar. E eu consegui estudar, eu consegui me formar, entendeu? Aí eu olhava, pastor, para frente, assim, eu dizia assim, meu Deus, como é que vai ser? Mas eu tinha fé. Eu digo, Deus não vai me abandonar. E minha mãe evangélica, orando o tempo todo, minha mãe dizia assim, os meus filhos estavam em São Luís. Minha mãe dizia assim, filha, não desista. Eu oro por você todos os dias, não desista. Eu fiz exame da ordem 10 vezes. O meu filho passou, no 9º período da faculdade, ele passou na OAB. Eu acho que ele estava traumatizado. Para o senhor ver que eu sou tão persistente, que eu fiz exame da ordem 10 vezes, e às vezes eu ficava reprovada por 1/10. E o pessoal dizia assim, Josi, você vai fazer o quê? A próxima prova, até passar. Eu disse, prova, né, é concurso público, a ordem é um concurso público. Eu disse, concurso público não é para passar, é até passar. E passei. E quando eu passei, eu já tinha escritório. Eu tinha escritório, sentei a carteira da ordem, eu botei uns advogados lá para trabalhar e vamos que vamos. Você foi tocando o projeto? Fui tocando o projeto, aguardando chegar a carteira, mas eu já tinha muitos clientes e aí os amigos foram trabalhar comigo. E quando eu peguei minha carteira, eu já tinha um escritório e fui advogando, e já advogo há mais de 10 anos, e é o que eu gosto de fazer, né? E essa é a minha história. Foi muito sofrida. Eu caía nas ruas, eu dormia nas calçadas, eu desaparecia, eu era convidada para me retirar dos lugares, as pessoas diziam, sai daqui que você está fedendo, porque você não toma... Eu não tomava banho, eu tentei matar o meu filho alcoolizada. Foi deprimente, a minha família sofreu muito, porque o alcoolismo é uma doença. E a família do alcoólatra, não é uma doença contagiosa, mas é contagiante. E a família do alcoólatra sofre muito. A minha mãe sofreu muito, os meus irmãos sofreram muito. A minha doença era tão grave que até os irmãos da igreja da minha mãe diziam assim, irmã Raimunda, não tem jeito, não tem condição, porque a minha situação era deprimente. As pessoas me olhavam suja na rua e diziam assim, não tem como ela parar de beber. E a minha mãe dizia assim, Deus tem um plano na vida dela. Amém. Glória a Deus. Deus tem um plano na vida dela. E no dia que ela me entregou a carteira, eu disse, mãe, você nunca acreditou que ia viver esse momento? Ela disse, não, eu não acreditava, não, eu tinha certeza. Fé. Ela disse, minha filha, quem tem promessa não morre. Amém. E você não ia morrer no alcoolismo.
E hoje ela é uma mulher muito feliz e realizada. E aconteceu um caso inusitado, eu estava numa delegacia despachando com o delegado, e quando eu saí, o delegado falou assim para mim: ô, doutora, fala para a dona Raimunda que ela dá os parabéns à dona Raimunda. Eu disse: ué, ele conhece minha mãe? Doutor, você conhece minha mãe? Ele disse: não, é porque eu olhei aqui, que na sua carteira só tem o nome da sua mãe, porque minha mãe não... Eu não tive pai, né? Minha mãe nos criou sozinha. E ela sozinha conseguiu transformar a filha dela numa advogada fantástica. Dê parabéns a ela. Parabéns. E a Mônica está ali, a Mônica está enxugando as emoções, né? Porque é emocionante mesmo. A gente aqui também estou segurando um pouquinho. Deus é fiel, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela cabe muito seus efeitos. Às vezes a gente não sabe o poder da oração e de uma mulher de fé. E a irmã Raimunda, ela lutou pela sua filha. Ela lutou porque ela tinha certeza que o Deus que nós servimos é poderoso para transformar qualquer situação. Então, eu quero parabenizar a senhora. Mais uma vez, Deus abençoe. E quando a senhora vier no Rio, vamos trazer ela no podcast. Ela mora comigo. Vai ser muito legal. Eu já até trago ela. A próxima vez a senhora vai trazer ela. Tá e aí a senhora atendendo esse povo, já no seu escritório, estabelecida, o projeto de Deus andando, a sua vida andando, sua vocação tocando, e a senhora começa a receber essas mulheres de filhos atípicas, e essa demanda, que ainda é uma demanda grande, que a sociedade ainda não consegue absorver de uma maneira adequada. Acho que nem em termos governamentais nós temos ferramentas para isso. Ainda o espectro autista ainda é uma coisa que nós estamos descobrindo juntos. Eu acho que está muito... A gente precisa muito de informação, de saber como é isso, até para lidar. Hoje temos muitas crianças, lá na igreja tem também. A gente tem tentado aprender junto com os profissionais. E é muito importante isso. Aí chegou essa demanda e aí isso começou a tocar no seu coração. Começou a tocar no meu coração. 2 netos autistas que tinham todo o apoio, porque nós temos uma rede de apoio. Um é filho do advogado, o outro é filho do chefe de cozinha, todo mundo tem plano de saúde, e está ali todo mundo junto, a avó, E aí as mães que me procuravam, elas não tinham rede de apoio. Eu recebi mães com 3 crianças autistas nível 3. E não tinha marido, e não tinham o que comer. E mães que me ligavam desesperadas porque a criança estava precisando de um abafador, aí eu comprava. Eu perguntava o valor, porque a criança não conseguia dormir, porque era barulho, comunidade, barulho, e a criança ficava muito agitada. Eu disse assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E comecei a atender de maneira aleatória no escritório, fazendo BPC Loas, entrando, às vezes, com uma ação para uma internação, para uma terapia, para receber uma medicação. Aí eu disse: não, mas não pode ficar só nisso. A senhora começou a dar aquele auxílio, que a senhora tinha capacidade, que era o auxílio jurídico. O auxílio jurídico. Mas precisava de algo mais. Mas eu disse assim: não, mas eu não posso ficar só aqui. Isso aqui tem que ser grande, eu tenho que procurar uma coisa maior. E aí me veio a ideia da instituição. O meu marido já tinha tido uma instituição que foi fundada em 2003. E aí eu disse assim: eu vou fundar uma instituição. Ele disse: usa a minha, que está parada, você só faz a modificação no estatuto, muda o nome e muda a finalidade. Aí eu fiz toda a modificação que precisava, junto com a Mônica, né? A Mônica é meu braço direito, a Mônica resolve tudo lá, né? E tudo. Não, Mônica, lá resolve, porque é muita coisa. Quando eu trago no estatuto, nos aspectos, a Mônica vai nos ajudar nisso aí também. É com a Mônica. É com a Mônica. Ontem, as meninas do marketing, nós temos lá uma equipe de marketing, me ligaram à noite: doutora, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu digo assim: Mônica, liga para a Mônica. Aí ela: não, é com a Mônica. E aí ele disse assim: Josi, fica com a instituição. Aí eu fiz todo o trâmite legal, jurídico, né? E trocamos o nome da instituição, que hoje se chama IBRAA,
Instituto Brasileiro de Apoio e Acolhimento aos Autistas, que nós não damos só apoio aos autistas, e damos apoio a todos os PCDs, todos os neurodivergentes, todas as pessoas com deficiência, pessoas com mais de 65 anos que precisam de um LOAS. A gente também dá esse apoio, né? É bem amplo. O nosso atendimento é muito amplo. E nós contamos também com o escritório Télio de Moura, que dá o apoio jurídico. Eu sou advogada, né? Mas eu sozinha não dá, né? Então, nós temos lá a equipe, quem coordena a equipe lá é o meu filho, e ele disponibilizou alguns advogados para que possa dar esse apoio para a instituição. O apoio jurídico, né? O que a gente pode fazer aqui, a gente faz. Então, a ideia agora, estamos procurando um espaço. Nós temos o projeto A Casa do Autista, porque lá nós teremos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta, toda a equipe técnica para que possa atender essas crianças atípicas e as mães atípicas também. A ideia é que essas mães também sejam preparadas para o mercado de trabalho, porque elas precisam se profissionalizar para ter uma renda. Porque a mãe atípica, ela não pode ser CLT. Ela não pode trabalhar, ter um horário para trabalhar. Sai de manhã, ela não pode ter esse horário fixo. Tem que ficar ali junto. Porque ela tem que cuidar do filho atípico. Sim. Hoje nós temos agora uma lei que dá um salário para a mãe atípica também, que assim, já é um avanço, né? Sim. Porque elas não tinham nada. Então, hoje já existe essa lei, e existe muitas leis, a legislação ela é ampla, ela já cresceu muito, a gente já tem muita coisa, mas eu acho que ela ainda é muito ineficaz. Então, nós precisamos da eficácia dessas leis. Vamos trabalhar leis públicas para que alcance isso. Maior demanda. Maior demanda. Precisamos passar essas informações para as famílias atípicas, porque as famílias ainda elas estão muito perdidas. A sociedade, pastor, ainda não tem condição de lidar com o autista. Nós vemos toda hora, eu tenho lá a minha página, a doutora Corade, tem a página do Instituto, eu vejo no Instagram crianças agredidas, autistas. Outro dia um que estava amarrado dentro da escola. Outro dia um que o professor deu um chute. O meu neto já foi vítima de discriminação dentro da escola por 2 vezes. E eu tomei as medidas judiciais cabíveis. Entendeu? E nós agora vamos abrir um canal no IBRAA, Disque Denúncia, para que nós possamos estar sendo informados dessas denúncias e vamos tomar as medidas cabíveis judiciais. Todas as denúncias que chegarem até nós, elas vão ser tratadas de forma nós vamos dar muita atenção a muito apoio a essas denúncias, porque é uma coisa que mexe muito conosco. Essas crianças, elas precisam muito de apoio. E existe também, pastor, só um instante, a família, ela tem, às vezes, a dificuldade de aceitar que a criança é autista. Sim. E isso retarda o tratamento e a evolução do tratamento dela. Retarda. Eu tive isso na minha casa. O meu neto mais novo, o meu filho e a minha nora, eles ficaram muito tempo sem aceitar que meu neto era autista. Só foram aceitar quando ele tinha 8 anos. Entendi. Agora que começaram as terapias, a professora chamou a atenção que eu estudava em escola particular, e não, ele não é, ele só é diferente, porque é uma coisa que a família, não, mas ele não é como se fosse uma doença, uma coisa, não é, gente. Sim, eu acho que é o que a senhora falou, por ser novo e a falta de informação, a gente pensa que é uma coisa assim... Que seja uma doença, na verdade, precisa de tratamento e a pessoa consegue conviver naturalmente, fazendo as coisas ali dentro da sua intelectualidade, da sua individualidade também. Sim. E isso vai avançando. Eu ia perguntar à senhora que aí eu gosto de sistematizar, porque a senhora foi falando de muita informação, muita coisa boa que a gente vai aprendendo. Então aí tem o escritório, ele está dando todo esse apoio jurídico. E aí a senhora nasce essa instituição, isso está no seu coração de crescer, essa instituição ela já trabalha com
com as mães, começam a cuidar das mães, começam a cuidar dos filhos, dar apoio jurídico e também trazendo recursos para abençoar aquelas famílias, dando palestras, cursos, enfim. Aí tem algumas perguntas interessantes que eu queria falar com a senhora para ver se a senhora pode... Primeiro, são... Como a senhora falou nível 3 de autismo, né? Quais são os níveis e como nós podemos detectar esses níveis? Por exemplo, eu estou com um filho, ele tem um comportamento que eu não consigo entender. Como eu sei se pode ser um autista, se não é um autista, lógico que o médico está capacitado para isso. Mas como é que a senhora pode nos orientar assim? Quais são os níveis e como a gente pode perceber algumas atitudes? Aí a senhora ou a Mônica que... A doutora. Doutora, né? Boa doutora. O autismo tem o nível 1, 2 e 3. Sim. Eu não posso me aprofundar nas características porque eu não sou especialista, eu sou advogada. Mas como eu convivo com o nível 1, todo mundo lá em casa tem nível 1, e tem o meu neto que tem... porque às vezes não tem só autismo, não. Eu tenho crianças que têm autismo, TDAH e TOD. Tem os 3 transtornos. Entendeu? Agitação total. Exato, agitação total. Mas o nível 3 é aquele nível mais, vamos dizer assim, mais gravoso, que às vezes eles são não verbais, entendeu? Eles carecem de um tratamento mais intenso, entendeu? O nível 1, nível 1, que as pessoas costumam dizer que é leve, mas não, ele também... Ele não é um nível fácil de lidar. Eu tenho meu neto lá em casa, ele vai para minha casa todos os dias. Ele tem uma rotina, e eles têm rotina. Ele mora no condomínio, ele sai da escola, ele tem que ir para minha casa. Ele fica na minha casa até 11 horas, porque ele fica o tempo todo estudando. Ele lê um livro de física quântica por semana. Ele sabe tudo sobre matemática. Olha a intelectualidade. Ele sabe tudo de matemática. Ele discute, meu marido é formado em matemática, ele discute matemática com meu marido. Outro dia, meu marido falou assim, poxa, ele está discutindo matemática de engenharia, não sei lá das contas. Eu digo, é mesmo, ele faz gráfico, ele faz cálculo. Então, existem esses 3 níveis. Ao primeiro sinal de que os pais percebam que está diferente, andando na pontinha do pé, tá? Às vezes o meu neto ele fica distante, eles têm estereotipias, movimento com as mãos. O meu neto tinha muito, ele batia assim com a mão. Quando eles fazem isso, eles estão se regulando. E o meu neto ele já entende muito sobre o espectro dele. Tanto que quando ele vai entrar em crise, ele diz, vovó, eu preciso me regular. Aí ele se tranca no quarto, ele diz, eu quero ficar só porque eu preciso me regular, porque eu estou muito agitado. Então, ele já entende, ele já sabe o que fazer. Passar a se conhecer. Ele começou a se conhecer, ele disse, vovó, eu preciso me regular. Eu digo, tá, então vai lá para o teu quarto e ninguém mexe com ele, ele fica lá quietinho. E você vê a importância da informação, né? Para a criança e para os pais. A criança, porque... o jovem, porque ele aprende a lidar com aquilo que está sentindo. Sim. E os pais, porque pela informação e saber respeitar o momento, o espaço, porque às vezes quando antigamente a gente não sabia, não tinha isso, parar com isso, que nada, então tem que ter esse cuidado, né? Porque realmente nós precisamos ter atenção sobre isso, até para não gerar o que a senhora falou, uma agressão, porque o pai pensa que a criança está fazendo alguma coisa, birra. Então, isso é muito importante, essas informações. Sim, muito importante. E o meu neto, ele tem toda essa informação, ele lê muito sobre o espectro dele, ele sabe todas as crises dele, como fazer quando ele está em crise. E nós também, né? A família, a gente acabou tendo que ler. E outra coisa, a maioria deles não tem senso crítico. Eles não aceitam crítica. Se você falar assim, pastor, você fala assim para o meu neto, Pedro Henrique, eu estou morrendo. Não, tu não está morrendo, não. Está conversando comigo, como é que tu está morrendo? Eles não entendem. Não entendem. Ele não tem sentido. Ele vai na literalidade. Sim, e são muito objetivos. Não gostei dessa roupa não, ficou feio em você.
Eles falam tudo. Falam direto. Não tem aquele filtro, né? Não tem filtro. Não tem aquele filme, O Bom Doutor, lá, o autista, que ele fala, você vai morrer. Se não fizer, vai morrer. Ué, irmão, você não pode falar isso. É assim mesmo. Ele fala isso. Hoje eu saí, ontem eu saí toda arrumada, eu ia para uma delegacia. Ele, vó, você está muito elegante. Só para ir numa delegacia, eu digo, porque eu vou despachar com o delegado. Então, eles são muito verdadeiros. E são participativos, né? São participativos. As pessoas dizem assim, até o autista não gosta de abraço. Depende. Quando ele gosta, ele vai abraçar. O meu neto Na verdade, eles sentem exatamente. Eles não gostam muito de toque, mas eles sentem. A menina foi trabalhar lá em casa, no primeiro dia ele chegou, ela disse, doutora, que ele é grande, ele tem 1,80 m, ele tem 13 anos. O seu neto chegou e me abraçou. Eu disse, porque ele gostou de você. Então, e eles são muito carinhosos, são muito sensíveis. Esse mundo do autismo mudou completamente a minha visão de vida. Ele tem alguns autistas na igreja lá, 2 autistas, eles são extremamente carinhosos. Ele vê a gente assim, né, abraça. Quando gosta mesmo. Gosta mesmo. E é meu amigo, vamos sentar, tem que dar atenção. Tem que dar atenção. Tem que conversar, e isso é muito legal. E aí nasceu a instituição para fazer isso. E eu vi aqui muitas coisas interessantes da instituição. Eu fiz meu dever de casa, né, para fazer as perguntas sobre a missão e atuação da IBRA. E aqui tem algumas áreas que vocês promovem. E aí eu quero perguntar para que a pessoa possa informar, e você que tem essa criança ou esse jovem de espectro autista, que você tem alguma dúvida, procure a instituição, para que você possa ser ajudado de alguma forma. Tenho certeza que vai ser feito de coração melhor para essa pessoa que está nos assistindo, que precisa de ajuda. Sobre a promoção de saúde, dentro dessa missão da instituição, como promover a saúde? Aqui tem vários. Por saúde e educação, a gente vai falar um pouco de cada uma delas. Como promover saúde para essas pessoas que precisam, que têm esse espectro autista em casa? A instituição, nós vamos oferecer, estamos estruturando na parte de saúde esse atendimento, porque nós sabemos, pastor, que o Estado ele não tem muitas políticas públicas para autista. Verdade. São poucas pessoas, já existe lá no Instagram muita coisa e tal, mas na prática mesmo, é pouca coisa ainda. Às vezes poucas verdades, né? Exatamente. Nós temos que avançar muito ainda. Eu tive um contato agora com um deputado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso? Mato Grosso. Deputado federal, que é autista, foi o mais votado. Quem é do Mato Grosso já sabe quem é, né? Ele entrou em contato comigo, me segue no meu Instagram, e nós tivemos uma conversa sobre o projeto Casa do Autista. Vou ter uma reunião com ele, porque a ideia da saúde é promover esses atendimentos. Eles precisam da terapia para que haja a evolução. O sonho do IBRA, porque o sonho não é só meu, o sonho é da Mônica, o sonho é da Alana, o sonho é da Gabi, o sonho é da Manu, o sonho é do Dr. Paulo, o sonho é da Gabriele, que está lá no Maranhão. Um abraço, Gabriele, que está lá, que ela toma... Da Andréia, que trabalha lá conosco também, que é a mãe do meu neto. É uma equipe toda. O sonho não é só meu. O sonho nasceu no meu coração, chamei o povo acreditou no sonho, vamos. Foram comigo. Escreve a visão. Escreveu a visão e o povo está seguindo. Então, o sonho é que possamos promover esse tratamento que eles precisam, com psicólogos, com fonoaudiólogos, porque os não verbais eles precisam de um fonoaudiólogo. O Estado não oferece isso. Ele precisa falar, ele precisa desenvolver. A terapia ocupacional é muito importante. O psicólogo é muito importante. Meu neto ele precisa fazer psicólogo 2 vezes na semana. O Estado dá de 3 em 3 meses. Como é que ele vai evoluir? Então, a ideia da instituição, o plano da instituição que está sendo realizado é justamente poder dar a essas crianças e às famílias
esse atendimento que o Estado, na maioria das vezes, não dá. Entendeu? E eu não quero deixar o IBRA só no Rio de Janeiro, só no Mato Grosso, só no Maranhão. Eu quero que o IBRA esteja em todos os estados da federação. É esse o meu sonho. E quando eu disse lá, em 97, em 98, lá no restaurante Gulosinho, que eu ia ser advogada e todo mundo riu de mim, e depois eu voltei lá e perguntaram assim, e aí, Josi, você conseguiu ser advogada? Eu digo, da casei com o pai do magistrado, sou madrasta de juiz. É a mesma coisa. Quando eu coloco algo na minha cabeça, é porque Deus já colocou no meu coração. Amém. E Amém. Deus, ele vai abrindo as portas, Sim. como abriu a porta daqui do Instituto, Sim. como vai abrindo outras. Hoje eu tenho um monte de reunião com outras autoridades que estão dispostas a abraçar o nosso sonho, que vão nos ajudar, e nós vamos caminhar aí junto. E vamos ajudar muitas famílias. Esse é meu sonho agora. Da mesma forma que eu sonhei em ser advogada, em ver o meu filho advogando, é o sonho que eu tenho de ver essas famílias tendo seus filhos evoluindo, melhorando. Está no nível 3, doutor agora já está no 2, doutor ele está no 1. É isso que eu quero, esse é o meu sonho. É por isso que eu luto todos os dias, pastor. Hoje eu já saio de casa, da minha casa, Ibra, essa aqui faz questão, 5 horas está me ligando. João, doutora João, o que é Mônica? É isso, tem que ir, não sei o que, Mônica. Resolve isso aí, resolve o quê? A Mônica, são 5 horas da manhã. Mônica, olha, tem reunião que eu não sei. Faz a reunião, Mônica. Não, mas ele quer fazer com você. Mônica, vai lá e resolve. Entendeu? Então, e assim, eu quero agradecer muito a Deus que as portas estão abrindo assim, de uma forma que eu não imaginava que seria dessa forma. Eu até sabia que ia acontecer. Mas Deus, ele não tem aberto portas, ele tem escancarado portões. É verdade. E eu estou muito grata. E uma coisa que de você que tem um sonho do seu coração, não desista, porque o recurso acompanha a visão. Quando é do coração de Deus e gera no seu coração. Porque os sonhos de Deus, eles se realizam. Sim. Então, isso, não desista do seu sonho. E outra coisa que a senhora falou que eu achei muito interessante é que eu aprendi agora, que a senhora acabou de falar, que esses níveis, eles podem ser administrados. Sim. Então, ele está no nível 3, que é um nível mais gravoso, e aí ele pode reduzir. Sim. E ele pode estar no nível 1, que aquela criança ela passa a conviver na sociedade normalmente, fazendo todas as suas atividades, ajudando, produzindo, junto com a família. Muito interessante. E isso, então, precisa realmente do que a senhora falou, do tratamento. Sim. Em várias áreas, aí entra a área da saúde que a senhora falou. Exatamente. O meu filho teve agora um amigo que estudou com ele, fez direito, passou agora no concurso público federal, autista. Ele era nível 3, aí fez todas as terapias, conseguiu ir para o nível 1 e passou em primeiro lugar no concurso, assumiu. No dia que ele assumiu, ele ligou para o meu filho, mandou foto, meu filho ficou muito feliz. Amém. E aí tem também a área de educação, área de alimentação, isso tudo a senhora quer desenvolver junto no projeto. Sim. A área de educação, o que nós pretendemos fazer? Eu estava conversando com as meninas, né, porque a gente faz reuniões para podermos alinhar as coisas, desenvolver as logísticas, estatísticas, tudo que a gente tem que trabalhar. E a gente precisa criar um grupo para que possamos estar indo nas escolas, porque o que acontece nas escolas? Não tem mediadores. Não tem mediadores na escola. É necessário mediador. Então, eu quero pedir para o nosso prefeito, que é uma pessoa maravilhosa, sou fã dele, né, do Eduardo Paes. Eu gosto muito dele mesmo. Eu gosto muito dele, gosto muito do Pedro Paulo, porque sempre me trataram com muito carinho. Sempre estão ali dispostos a ajudar a senhora, né? Sempre dispostos a ajudar. Que possa abrir concurso para que haja mediadores nas escolas, porque as escolas são muito carentes de mediadores. O que eu mais recebo lá no escritório, as mães ligam, doutora, meu filho não tem mediador, meu neto tem mediador, tanto daqui como de lá. As escolas de São Luís do Maranhão, elas também, prefeito Eduardo Braide, lá também Eduardo, abra concurso para que haja mediadores nas escolas, porque há necessidade dessas crianças serem acompanhadas.
Elas precisam de mediadores. E eu tenho ligado para diretoras de escola lá de São Luís, e eu quero agradecer a essas diretoras que tenham entrado em contato. Elas são muito solícitas, elas atendem os meus pedidos. Já teve professores que foram devolvidos para a secretaria porque maltratou criança autista na sala. Eu acompanhei todo o processo, elas ligam para minhas mães e eu ligo para a diretora, elas procuram saber o que está acontecendo e sempre fui muito bem atendida. Mas precisamos de mediadores na escola. Então, o IBRAA, como instituição, nós somos uma instituição registrada, tudo bonitinho, nós vamos criar um grupo para que possamos estar indo a essas escolas para conversarmos com as mães, para saber o que está acontecendo, para podermos acionar, porque às vezes o prefeito também não sabe o que está acontecendo. Ele tem 300 coisas na cabeça para resolver. E falta informação. Falta informação. Então, nós vamos fazer um grupo para que possamos estar levando essas informações para que ele possa tomar as medidas cabíveis, entendeu? Porque ele às vezes não sabe, às vezes a pessoa está falando do prefeito e o prefeito não sabe nem o que está acontecendo, porque ele tem muitas responsabilidades, ele cuida de uma cidade, de um município, que é o Rio de Janeiro, que é muito grande. Então, algumas coisas têm que ser levadas a ele. É verdade. Então, tanto assim, tem a área de alimentação e desenvolvimento social, a senhora já falou um pouco sobre isso, defesa dos direitos humanos, o escritório ajuda e a senhora orienta também. Sim. E esse projeto de capacitação também profissional. Então, é um projeto muito amplo que vai alcançar muitos lugares. A senhora falou, e o sonho é para o Brasil todo. Sim. E aí eu vou botar a Mônica no jogo agora. Sim. Ela está aqui, não me pergunta nada, mas eu vou perguntar. Ela está aqui na mesa. Mônica, e como é que é essa responsabilidade que a senhora vê que a doutora Josi, além de ter esse sonho, mas ela montou uma equipe, glória a Deus por isso, e ela precisa estar solta para resolver assuntos jurídicos, claro, do escritório também, que depende muito de... Como é que é fazer essa roda girar, fazer essa equipe jogar? Como ela falou, tudo é com a Mônica. Como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido aprender com esse projeto? O que você tem no coração e o que você tem para falar para essas mães aí? Fala um pouquinho para a gente. Então, pastor, primeiro, gratidão por estar aqui, para a gente expor o nosso instituto, né, que o Brasil precisa saber o que é o autismo, né? É difícil, mas não é impossível, né? O autismo a gente trata com amor e carinho. Então, a partir desse princípio, tudo fica fácil, né? Querer é poder, sim. Então, cuidar dessa equipe é maravilhoso. Graças a Deus temos uma sintonia maravilhosa com toda a equipe do Rio, a equipe do Maranhão, que nos ajuda bastante, né? Temos um grupo e nos falamos todos os dias, né? A gente vê uma coisinha aqui, uma coisinha ali, joga no grupo, vamos postar o que você acha, e por aí vai. Você também acorda o grupo todo, 5 horas da manhã que não acorda? Não, com o grupo eu não faço isso. Não é só comigo, A implicância é comigo. Não, é porque a gente dorme assim, já pensando aí, quando eu acordo, peraí, Josi. Isso é porque ela falou comigo até meia-noite. Exatamente. Até meia-noite tá conversando Hoje comigo. Foi um dia. E aí é isso. Então, assim, cada ideiazinha que a gente tem vai unindo a ideia de um com a ideia de outro, vamos formar isso, aquilo, e é isso. E, assim, é uma alegria muito grande fazer parte desse instituto, né? Eu me emociono a cada fala da Josi, né? Da parte dela, do passado dela. Eu conheço de frente, de trás para frente, de frente para trás, mas toda vez que ela fala a história dela, eu me emociono de uma forma que sempre parece que é a primeira vez. E logo em seguida vem o Instituto, que é outra bênção, né, em nossas vidas. E com essa ideia, com essa proposta que ela teve, nós abraçamos.
estamos aqui fazendo os atendimentos, as mães, os responsáveis ligam, a gente cadastra, faz a fichinha, vê qual é a real necessidade ou a necessidade prioritária, né, deles. Muitos deles é o LOAS, que é muito complicado, até mesmo de entendimento. Aí sim eu filtro, né, tudo, né, como é que eu faço no escritório. Eu filtro todos os assuntos para poder passar para a doutora. Faz a prioridade. Né, eu faço a prioridade direitinho. Muitas das vezes eu já encaminho para quem de direito, até mesmo sem passar por ela, que ela me deu essa autonomia, graças a Deus, mas as coisas mais complexas eu passo para ela para que possa ser resolvido. Muitas das vezes conseguimos resolver via telefone, WhatsApp, mas muitas das vezes são presenciais, né? Então, recebemos várias pessoas no nosso escritório, que o escritório está de portas abertas para todos, não só os atípicos, os responsáveis atípicos, mas para qualquer pessoa que queira visitar o nosso instituto. E aí é isso. E é só gratidão. Amém. Então a senhora faz esse time jogar. Exatamente. A doutora é artilheira, camisa 10, e a senhora é o meio campo. E aí, doutora, eu também anotei aqui coisas interessantes. A gente está caminhando para o final, né? A gente passa muito rápido. Passa rápido. Passa muito rápido. E aí tem algumas coisas aqui que também é interessante, algumas parcerias que a gente conversou em off lá embaixo. Que você que tem uma igreja também pode procurar o escritório Télio de Moura para conversar com a doutora, que esse projeto é para abençoar também para abençoar a igreja, abençoar comunidades, abençoar localidades. Então, ela tem esse projeto de tanto da criança atípica, quanto também de atendimento jurídico, Sim. assistência jurídica. Ela pode colocar e fazer isso lá onde você precisa. Então, entre em contato e ela pode fazer isso através do escritório de advocacia, Sim. é isso? Isso abençoa muito, porque muitas comunidades hoje precisam desse apoio jurídico, Sim. apoio psicológico, Sim, apoio muito de instrução Sim. referente à demanda do aspecto autista. Né? Então, isso tem sido... Essas informações, esse instituto, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, como já tem abençoado. Sim. Mas quando nós temos essas informações, que é o que a senhora falou, às vezes é informação. É informação. Aquela família que demora porque às vezes não tem o entendimento do que está acontecendo, outras demoram porque não conseguiram entender e aceitar, e outras porque não temos, como se diz assim, projetos públicos adequados para alcançar aqueles que precisam. Isso. Então, é muito importante aí o Instituto, também o escritório. A senhora tem sido uma bênção. Eu quero glorificar Deus pela sua vida, pela vida Amém. Da irmã Raimunda, que orou pela senhora e hoje a senhora está aí como bênção. Pela Mônica, por essa Obrigada. Equipe. Eu quero passar para a senhora nas considerações finais, antes de nós depois orarmos. Sim. E eu também falar um pouco do nosso Instituto, que tem coisa nova, boa, para a gente aqui no dia 15 de novembro. Nós vamos estar no Parque de Madureira. Sim. E a senhora vai estar lá conosco. Com certeza. Todas as redes sociais vamos ajudar. É. Vamos fazer uma cruzada evangelística. Deus salva a família. Levanta e clama. Nós vamos estar junto ali orando pelas famílias, Sim. orando para que Deus possa nos ajudar. E eu tenho certeza que você, sua família e todos nós vamos estar ali, vamos ser abençoados. E esse movimento de oração, falando com Deus, Deus pode mudar a história do nosso país, da nossa nação, da nossa família. Então, conto com você lá no dia 15 de novembro, de 9 às 16, Parque de Madureira, você, sua igreja, sua família, todo mundo junto. Tá? Para a glória de Deus. Mas, doutora, considerações finais. Eu vou começar pela Mônica, depois eu passo as considerações finais, Mônica. Então, assim, mais uma vez, gratidão e dizer novamente que o nosso Instituto está à disposição. Sigam nossas redes sociais, por favor. No Instagram é Instituto Ibra Oficial e o nosso
o nosso site, que é institutoibraa.com.br. Estamos à disposição no centro do Rio e é isso. E agradecer mais uma vez. Muito obrigada. O prazer foi meu. Obrigada. Doutora. Sim. Agradecer a oportunidade, né, óbvio, ao senhor, pastor Renato, pastor Zés e toda a equipe que está ali do outro lado, né? Agradecer o pessoal ali. Eles ficam olhando a gente. Eles ficam olhando a gente. Dizer que é um sonho, o sonho que se sonha junto é um sonho realizado. Verdade. Porque se você pegar um palito de fósforo sozinho, ele é fácil de quebrar. Tenta pegar a caixa de fósforo, todos de uma caixa, e tenta quebrar. Não quebra. É verdade. Então, nós somos uma equipe forte, estamos com excelentes parceiros, inclusive vocês aqui, que são maravilhosos, que Amém. abriram as portas, e eu quero agradecer por isso. Dizer às famílias atípicas que tiverem dificuldades com LOAS ou com qualquer outra demanda com relação ao autismo, ou qualquer outra neurodivergência, todos os PCDs, pessoas com 65 anos que ainda também não conseguiram LOAS, podem nos procurar, que nós estamos à disposição. O IBRAA está de portas abertas, fica na Presidente Vargas 583, sala 217, e o nosso telefone está na minha rede social, doutora Corage, doutoracorage.com, oficial, e o Instituto, que a Mônica já falou, e o site, não tem como não me encontrar, gente. Joga lá, Josenilde Teles de Moura, tem até meu CPF. Muito obrigada, pastor. Amém. Obrigado mais uma vez a vocês, ao Instituto, ao escritório, à equipe, e à senhora pela disponibilidade. Obrigada. E Deus continue dando graça, sabedoria, para que vocês toquem esse projeto, alcance o Brasil todo, junto conosco como parceiros. Sim, vamos avançando para a glória de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer ao nosso executivo, fundador do nosso instituto, que é o pastor Oséias, pelo privilégio e oportunidade de estar aqui participando dessa grande obra. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube, no nosso app da Rádio Fanini. Tenho certeza que você vai ser abençoado com as programações. Venha conhecer nosso instituto, participe dessa grande obra. As igrejas parceiras, eu quero mandar um abraço, são muitas igrejas parceiras, aos nossos missionários na África. Nós temos missionários na África, estamos fazendo o trabalho lá, estamos pensando nas cruzadas, não só no dia 15 de novembro, que eu já te convidei, mas em Goiás, na África também, estamos com um projeto para estar fazendo também uma cruzada lá, para pregar o Evangelho para aquele que precisa. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. E eu tenho certeza que Deus, quando entra no coração de uma pessoa, Ele muda a sua história, Ele muda toda a situação e traz aí, como nós vimos que Deus mudou a sua vida. Então, mais uma vez, também quero agradecer a equipe, André, toda a equipe de trabalho, Sônia, Wagner, pastor Jomilson. Estamos aqui também com as meninas que trabalham na nossa creche social. Enfim, aqui é uma grande equipe também, como a senhora falou, e juntos vamos avançando para a glória de Deus. Vamos orar? Deus te abençoe. Não esqueça, compartilhe, comente, curte esse podcast, coloque nas suas redes sociais para que o trabalho continue sendo feito. Muitas pessoas sejam abençoadas com o conteúdo maravilhoso que nós tratamos neste momento. Tá bom? Vamos orar, falar com Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui na mesa, falando de um assunto tão relevante e de um assunto tão atual. Obrigado pelo Instituto Abrá, pelo escritório também de advocacia da doutora Josi, da doutora e da sua também irmã Mônica Mello, que vem ali trabalhando junto com essa equipe maravilhosa que tanto ajuda aquelas mães que precisam. Nós agora também te agradecemos por toda a nossa equipe aqui do Instituto Fanini e por todos os projetos que nós temos. Colocamos tudo em suas mãos. Eu também oro por aquele que nos assistiu, que está nos assistindo, que precisa dessas informações, precisa dessa ajuda, que eles possam procurar, para que
o Senhor possa estar conduzindo todas as ações e juntos nós possamos crescer para a glória do Teu nome. Eu oro assim, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito seja não só com todos nós que estamos aqui, mas com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigada, pastor. É um prazer. Obrigada. Deus abençoe. Fique na paz. Até a próxima.